Palavra, vereador Caleb Garbim. Senhor presidente, junto à minha saudação já anteriormente manifesta, também quero saudar de maneira especial o senhor Sérgio Antônio Semin, que está ali, por gentileza, seu Sérgio, e também a senhora Daniela Semin, que são filho e neta da senhora Azélia, né? Estão aqui nessa oportunidade prestigiando esta votação. Muito obrigado. E aqui na exposição de motivos, senhor presidente, faço questão de fazer a leitura, já visto a relevância da senhora Azélia Biglia Semin aqui para a nossa cidade. Azélia Biglia Semin, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, filha de Luiz Biglia e Maria Fontana, nasceu no dia 30 de abril de 1929, neta e filha de imigrantes italianos. Com 19 anos, saiu de Vacaria, vindo a morar na cidade de Caxias do Sul, onde trabalhou nas lojas Sul Brasileira e após na metalúrgica Abramo Weber S.A. Logo após, em uma festa de carnaval no Recreio Guarani, conheceu Leonardo Pedro Maria Semin, hoje já falecido, com quem se casou por volta do ano de 1952, se tornando grande empresária da cidade ao lado de Leonardo. Azélia e Leonardo, já em 1954, estabeleceram sua residência no bairro Panassolo, mais precisamente a rua Santo Cerone, número 187, nas proximidades da antiga cantina Luiz Antunes. Com suas economias, foram comprando ações de um posto de combustíveis em que Leonardo era gerente, de propriedade da Auto Posto São Pelegrino, na rua 18 do Forte, número 2222, bairro São Pelegrino. Posto este que existe até os dias atuais, até que um dia os proprietários do posto ofereceram ao casal que o adquiriram na sua totalidade, onde permaneceram por mais 45 anos, gerando muitos empregos diretos na cidade e região. O posto então passou a se chamar Posto de Serviço Semin, e junto ao posto, Azélia e Leonardo colocaram uma transportadora de cargas líquidas e secas, gerando mais empregos com caminhões pesados e tanques para transporte de combustível. Leonardo cuidava dos negócios fora de casa e Azélia do lar e de sua família, sempre orientando seu marido nos negócios. Azélia sempre ajudou diversas pessoas do bairro em que morava, o bairro Panassolo, levando alimentos, água e o que mais fosse necessário às famílias carentes da região. Como sua casa foi uma das primeiras a ter telefone e televisão, Azélia emprestava diariamente o telefone a pessoas que precisavam fazer contato com parentes fora da cidade, o que é lembrado até hoje pelos vizinhos do bairro Panassolo. Ajudava também as irmãs carmelitas, freiras da comunidade Nossa Senhora do Carmo, pelas quais sempre teve muito carinho e também prestígio. Com o passar dos anos, na época em que o prefeito da cidade era o senhor Hermes Weber, ajudou com verbas para trazer água encanada para o bairro Panassolo e, posteriormente, já no governo de Mário Ramos, ajudou com recursos próprios a fazer o calçamento do bairro, nas ruas Santo Cerone, General Daltro Filho e outras confrontações, sempre auxiliando o poder público em melhorias. Além de ajudar a comunidade próxima de sua residência, junto com o esforço de seu marido Leonardo, auxiliou com verbas na construção da Igreja Cristo Redentor, no estádio Alfredo Jaconi e no Jockey Clube Pérola das Colônias. Azélia faleceu em 28 de abril de 1990, em virtude de um câncer no pulmão, deixando 4 filhos, Evaldo, Osmar, Sérgio e Fabiana, sua filha adotiva, sendo uma grande perda para a comunidade, uma vez que era muito querida por todos, assim como para sua família, tendo em vista a mãe e mulher exemplar que fora. Sendo assim, senhor presidente, por se tratar de justa homenagem a esta grande mulher de família e que viveu pela comunidade, espero contar com o apoio integral desta comissão, deferindo, então, e deste plenário a solicitação proposta e também nos permitindo a aprovação dessa denominação de rua. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado.